Hoje vamos falar sobre um assunto que deixa muitas tricoteiras na dúvida: quanto fio eu vou usar no meu projeto? Nem de menos para não faltar e nem de mais para sobrar muito. Eu sou Francine Lacerda e esse é o Nas Agulhas da Fran, um local para compartilhar o que eu ando tricotando e o que vem junto, histórias, emoções, fios e inspirações. Sinta-se em casa, pegue a sua xícara de chá e vem tricotar comigo. Quando a gente vai começar um projeto, sempre vem essa dúvida: quantos novelos eu compro para fazer o meu projeto? Quanto será que eu vou usar para fazer determinada peça? Então, hoje eu trago aqui algumas dicas de como que a gente faz para decidir quantos novelos, quantos metros de fio eu vou usar em cada projeto específico. É importante a gente saber a quantidade de fio que a gente vai usar para não rolar frustração. A pior coisa que tem é a gente ficar sem fio no meio do projeto, porque geralmente a gente não vai encontrar o mesmo fio do mesmo lote. Às vezes acontece a gente conseguir, mas isso é mais raro. Geralmente a gente não encontra do mesmo lote, às vezes a gente encontra da mesma cor, mas não do mesmo lote. Então vai ficar com tons diferentes. Eu já falei em outros vídeos como é muito difícil manter o mesmo tom em lotes diferentes de tingimento, eles ficam realmente muito diferentes. Ter a quantidade suficiente de fio para terminar uma peça é importante. A gente calcula aí de 10 a 15% a mais do que a receita pede ou do que a gente vai calcular aqui. Outro ponto importante da gente sabendo, né, o quanto que a gente vai gastar no projeto é não gastar mais, a gente não criar estoque aqui de restinhos de fio ou uma meada só. Eu vou fazer um vídeo, que foi uma coisa que vocês me pediram, de projetos com uma meada só. Então, até para esses casos que sobram aí só um pouquinho de fio ou sobrou uma meada de algum projeto, eu vou fazer esse vídeo para a gente usar isso que está parado. Mas não é legal, né, a gente ter esse estoque de fio, principalmente de pouca quantidade, parado, porque é dinheiro que a gente gastou ali e fica parado, a gente está perdendo dinheiro. Eu já falei aqui também em outros vídeos explicando como é feito e quais as características dos fios. Então eu aconselho vocês a assistirem esses vídeos que eu falo sobre espessura, eu falo sobre peso, eu falo sobre densidade. Então a gente sabendo um pouco dessas características fica mais fácil de escolher o fio e também calcular a quantidade que eu vou usar. No primeiro momento, assim, o ideal é a gente ter já uma receita escrita, que ali a designer já põe o quanto que ela gastou naquele projeto e também as testers, né, que vão testando outros tamanhos, já vão anotando ali também o quanto que gastaram. Então a gente já tem mais ou menos ali o quanto que vai gastar, mas eu sempre adiciono ali uns 10, 15%, porque dependendo do nosso ponto, se é mais apertado ou não, se a peça tem elementos decorativos, isso vai influenciar um pouco. Então é sempre bom ter uma margenzinha ali de um pouco mais de fio. Agora eu vou te apresentar alguns métodos para a gente descobrir a quantidade de fios que a gente vai usar em determinado projeto. Então, como eu falei, a mais fácil e a que eu mais utilizo é usar uma receita pronta. Então, se você tem a receita pronta, ali já vai ter a quantidade que você vai precisar. E também uso essas receitas como referência para alguma peça que eu vou fazer que não tenha receita. Então, assim, estou fazendo um novo suéter, por exemplo, e eu vou pegar suéteres que tenham uma modelagem, um caimento parecido com o que eu desejo criar e também o fio parecido com o que eu quero usar. Então eu vou pegar essas características, pego de vários modelos, né, que tenham essas mesmas características do que eu quero criar e vejo ali mais ou menos quanto que cada um gastou e faço uma média ali, que geralmente eles são bem parecidas, né? As quantidades são bem parecidas, então você vê ali a quantidade
entre umas 2, 3 peças e você vai ter ali a média para a sua peça. Então essa eu acho que é a maneira mais fácil e mais garantida de você saber mais ou menos o quanto que você vai gastar. Outra forma da gente ter uma ideia, né, da metragem necessária são tabelas prontas que a gente encontra, tem várias pela internet, que fala ali mais ou menos, ó, para fazer tal peça você vai precisar de tantos metros de fio de tal espessura. Então são tabelas pré-prontas, né, que as pessoas fizeram e deixam disponível na internet, e você olha lá na tabela e vai ter ali aproximado, como eu já falei, o seu ponto, se é mais apertado, se é mais frouxo, se vai ter trança, se vai ter ponto decorativo, se você vai usar brioche, tudo isso vai interferir. Então essas tabelas estão falando da peça básica. Então se vai ter mais esses elementos, ou se você tem um ponto mais frouxo, sempre põe aí uns 10, 15% ou mais, até se você for trabalhar com brioche ou com tranças. Então essa é uma outra técnica que a gente pode usar para ter uma ideia de quanto que a gente vai gastar. Eu preparei uma tabela com todas essas informações, estou preparando também um e-book falando de todos esses métodos de como a gente calcula para encontrar a quantidade de fio necessário, porque eu sei que isso é uma dúvida que muita gente tem e é uma coisa importante da gente saber para desenvolver os nossos projetos. Então eu vou fazer esse book essa semana mesmo, eu vou disponibilizar lá no nosso canal de transmissão no WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só você entrar lá que eu vou disponibilizar para todas as participantes esse book falando como encontrar a metragem necessária e também essas tabelas de referência. Então entra lá que você vai receber esse material gratuitamente. E por fim, a técnica mais complicadinha, mas que funciona muito bem também, que é usando a regra de 3. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer, mas nesse caso tem um porém, a gente precisa ter o fio. Então é só se você vai usar um fio que você já tem disponível ou você vai comprar mas de um fio que você já tenha um pouquinho dele, porque a gente vai precisar fazer uma amostra. Então, nessa regra de 3, você vai fazer uma amostra e vai medir o quanto que tem essa amostra. Então, vamos, por questões aqui de o cálculo ficar mais fácil, vamos dizer que essa amostra é 10 por 10. Então, 10 centímetros por 10 centímetros, vou anotar isso. Então, eu tenho 100 centímetros quadrados. Então, você vai anotar lá. 100 centímetros quadrados igual a tanto peso. Daí você vai ver quantos gramas tem essa peça. Então vamos dizer que essa aqui também tem 10 gramas. Então você vai anotar lá que 10 por 10 é 100 centímetros quadrados igual a 10 gramas. Então você vai pegar depois a peça que você quer fazer e vai calcular quantos centímetros quadrados, tem que lembrar isso, centímetros quadrados, que vai ter essa peça no total. Então você vai pegar todas as medidas dela, vai multiplicar até encontrar esses centímetros quadrados. Então um exemplo aqui, um suéter vai 4.000 centímetros quadrados. Então você vai fazer a regra de 3. Então, se 100 centímetros quadrados igual a tantos gramas, 4.000 centímetros quadrados igual a X. Aí você vai fazer a regra de 3 para saber quantos gramas você vai usar nessa receita. E depois você vai olhar lá no seu novelo, na sua meada, quantos metros tem cada grama. Então, você vai fazer esse cálculo para encontrar. Então, ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas também é uma forma da gente calcular aproximadamente a quantidade. Como eu falei, eu acho mais fácil já pegar as receitas prontas e usar como um roteiro ali, né? Como uma média para a gente saber o quanto que a gente vai usar, lembrando de adicionar de 10 a 15% a mais de fio, porque daí vai ficar muito mais fácil
a gente tricotar sem sobrar muito e nem faltar, porque é um desespero quando falta fio no meio do projeto e principalmente quando são fios mais raros ou que você comprou numa viagem ou que você importou e não tem mais, acabou, então fica prejudicado mesmo o seu projeto. Então sempre tenha essa margenzinha aí a mais para não ter nenhum sustinho. Então, minhas dicas que ficam aqui, então assim, sempre compre um pouquinho a mais, pelo menos uma meada a mais do fio que você vai usar para aquele projeto. Use algum desses 3 métodos que eu apresentei e compre um pouquinho a mais, para não sobrar muito, mas também não vai faltar. Outra dica é ir registrando o quanto que você gasta em cada projeto. Eu gosto de registrar os meus projetos no Ravelry, então quase tudo que eu faço eu ponho lá a agulha que eu estou usando, o fio que eu usei, a quantidade, porque isso já vai ser um material de referência para você. Então você olha lá, eu já fiz um gorro, gastei 200 metros, por exemplo. Eu vou fazer um gorro parecido, num fio parecido, vou usar mais ou menos, vou comprar, né, mais ou menos a mesma quantidade, sempre levando em consideração a espessura e peso do fio. Outra coisa, lembrar sempre de comparar peso por metragem. Lembra que eu já falei sobre isso? Veja lá nos outros vídeos que eu falei sobre a densidade que interfere muito no peso do fio. Então, às vezes, fios diferentes têm a mesma espessura, então 2dk, por exemplo, mas um vai ter um peso maior do que o outro por causa da densidade. Então, não deixe isso te enganar. Então, não compre só por gramas, compre pela metragem. Então, pela nossa conta lá, a gente fez por gramas, mas você vai saber a metragem no final. E na hora de comprar, compra pela metragem e não tanto pelo peso, porque o peso pode te enganar por causa dessa densidade. Em projetos de colorwork, a coisa é um pouquinho mais complicada, porque como que a gente vai calcular quanto de cada cor que a gente vai usar? Então, aqui também é usar as receitas já prontas, né, como referência. E pegar também, medir ali a quantidade de cada cor você vai usar no projeto. E você vai ter o aproximado ali, os centímetros quadrados que você vai precisar de determinado fio. Então, o colorwork é um pouquinho mais complicado. E lembrando que aqui a gente tem que pôr um pouquinho mais de fio também, principalmente se você vai trabalhar com stranded colorwork ou com slip stitch. Mas principalmente o stranded, que você vai passar aqueles fios por trás, então você acaba gastando um pouquinho mais, que a gente cria quase que uma malha dupla ali, né? Então tem que prestar um pouquinho mais de atenção também na quantidade de fio que vai usar. E outra coisa importante, como eu já mencionei, prestar atenção nos pontos decorativos. Então, se tem brioche, você vai usar bem mais fio, se tem tranças, pontos que usam mais fio, então a gente tem que calcular também essa sobrinha aí, porque certamente eles vão usar mais fio do que uma malha normal, num ponto meia e tricô. Entre lá no nosso canal de transmissão de WhatsApp, vai estar o link aqui embaixo, que eu vou passar todo esse material para vocês e as tabelas para vocês terem como referência aí para calcular a quantidade de fio. Me conta aqui nos comentários se você tem essa dificuldade, se você usa alguns desses métodos ou se você tem um método próprio aí, conta aí pra gente, que isso é uma coisa que sempre vai ajudar e trazer, né, novos métodos, novas ideias, é sempre bom. Estou com inscrições abertas para o curso de mosaico, que é uma técnica de colorwork, que também é conhecido como slip stitch. Então você trabalha pontos sempre de uma cor só por carreira, mas você vai pegando um ponto da carreira anterior para fazer uma mescla de cores. A gente vai fazer o Pressed Flowers Cardigan da Amy Christophers, que é uma peça lindíssima. Eu já fiz uma peça dela usando esse ponto e esse método, né, de mosaico, uma delícia de tricotar e fica muito bonito. Então as aulas serão aos sábados,
pela manhã, ao vivo e online. E essas aulas ficarão gravadas e você vai poder fazer depois o seu cardigan tranquilamente no seu tempo, no momento que você quiser. Também está rolando aqui no ateliê e online as aulas livres de tricô. Eu posso te sugerir projetos também, então você vai trazer uma dúvida ou quer aprender um tricô também, eu te ensino os primeiros pontos e a gente vai desenvolvendo juntas. Então você pode chegar e dizer, eu quero aprender tal técnica, daí eu vou te passar algum projeto, vou te ensinar aquela técnica, ou você pode vir com um projeto em mente já, ó, tenho tal receita e eu quero a sua ajuda para desenvolver. Então essas aulas podem ser presenciais aqui no meu ateliê na Vila Madalena em São Paulo ou online. Vou deixar também o link aqui embaixo na descrição do vídeo, mas você pode ir lá no site sweetbreezeyarns.com.br e tem todas as informações lá na aba aulas e cursos ou na loja que já tem lá os cursos para você fazer a sua inscrição. Vem tricotar comigo! E hoje o que eu estou vestindo? Esse aqui é um casaqueto, ó, ele tem umas mangas grandonas aqui. É um casaqueto que eu fiz logo que eu comecei a tricotar, então já faz uns 15 anos aí. E ele é super fácil, ele é um retângulo que depois a gente une. Aqui, ele é um retângulo até aqui. Daí eu uni e fiz essa manga aqui, esse punho. Então a gente vai diminuindo os pontos até ficar um punho do tamanho que a gente quer. Então é super rápido e fácil de fazer. Eu usei agulha 10 ou 15 aqui para ficar mesmo bem grande, bem aberto assim. E eu adoro, porque ficam essas mangonas, eu acho super bonito, super charmoso. E é uma peça super simples de fazer. Nas minhas agulhas, essa semana só andou um pouco a cauta, que eu andei um pouco aqui na manga dela, não andei muita coisa, mas já andei um pouquinho. Eu tô a 1/3, eu acho, da manga. Tô usando as agulhas novas, vocês viram um vídeo que eu fiz falando sobre as agulhas. Então essas aqui são as agulhas de ponta dupla e eu tô gostando bastante que elas escorregam bem, é gostoso de tricotar e tô gostando bastante. A primeira manga eu fiz no método Magic Loop, que eu não sou lá muito fã, e agora eu tô fazendo com essas agulhas de 2 pontas que eu gosto bastante de trabalhar com elas. No primeiro momento elas assustam, mas depois eu peguei gosto e o meu tricô anda melhor com elas do que com o Magic Loop. Mas daí agora vou terminar essa manga para comparar as tensões entre os dois métodos, que pode ser que tenha diferença aí, né? Mas eu não tô muito preocupada com isso, mas eu trago aqui para vocês se teve diferença de tensão. Pode ser que tenha. Não andei muito com a Perry Lane essa semana, não andei nada, na verdade, porque eu não peguei ela essa semana, mas eu quero terminar essa peça, já passou a época, né, do teste knitting, já acabou, mas eu vou terminar a minha peça e vou mostrar ela pronta aqui para vocês. Se vocês quiserem tricotar essa peça, vocês podem ir lá no Instagram ou no Ravelry da Knitting Adventures, que é a Aneta, e ver os outros projetos dela e também a Perry Lane, que ela lançou semana passada. É uma delícia de tricotar, tô gostando bastante. Só é um projeto mais lento, né, porque é um fio fingering e agulha de 3 milímetros, na receita é 13,5, mas eu tô usando 3 milímetros. Então é um projeto que demora um pouquinho mais, eu sou mais lenta mesmo, mas vale a pena, porque é muito graciosa essa peça. E eu já tô até pensando que eu já tenho um fio de outra cor que eu acho que vai ficar lindo nela. Então eu acho que eu vou fazer mais uma também lá no verão. E outra coisa que entrou nas minhas agulhas essa semana é uma nova receita que eu tô escrevendo. Aqui eu já fiz uma amostrinha. O nome dela é farfalina. E vocês já podem imaginar aí o que seja, né? É uma meia. Então eu tô escrevendo a minha primeira receita de meia e aqui já tá a minha peça nas agulhas.
podem ver que eu gosto mesmo das agulhas de 2 pontas, né? Então aqui já tá o cano, né? O punho, e já tô fazendo o corpinho aqui colorido. Então o nome dela é Farfalina, porque são essas borboletinhas muito fofas, e a minha inspiração veio da Calta, que usa esse ponto borboleta. Então logo logo eu vou abrir as inscrições aí para quem quiser fazer o teste knit para mim. Eu tô fazendo o tamanho M e vou abrir as inscrições aí para os outros tamanhos. Então fica ligado, e eu vou postar lá também no nosso grupo de transmissão, então entra lá. Se você gosta das minhas receitas e quer tricotar alguma, entre lá no site sweetbreezeyarns.com.br e garanta a sua favorita ou as suas favoritas, porque elas são bem gostosas de fazer. Eu criei pensando mesmo em quem está começando a tricotar e não tem muita dificuldade, e são bem bonitas. Sou bem suspeita para falar, mas eu gosto bastante dos modelos que eu criei. Então logo logo a Farfalina vai estar lá também, mas você já pode ir se divertindo lá com regatas, tem polaina, tem chale, e tem a Gil, que é um sucesso, que é a Boxy Tee, é uma camiseta meio boxy assim, que faz bastante sucesso, eu adoro. É a que eu tava vestindo no vídeo anterior. Então entra lá no site e garanta a sua receita e bom tricô. Então essa semana é isso, eu espero que eu tenha te ajudado, que eu sei que é uma dúvida constante, né, de quanto fio que a gente vai usar, então eu espero ter te ajudado a sanar um pouco essa dúvida. E me segue lá no Instagram, Sweet Breeze Yarns, e me conte, pode me mandar mensagem lá ou aqui nos comentários como estão os seus projetos por aí. Curta, comente, compartilhe e se inscreva aqui no canal para receber as notificações dos próximos episódios. Toda quinta-feira às 19 horas tem episódio novo com alguma curiosidade ou dicas de tricô. Semana que vem tem mais. Tchau!